Olá, amigos! Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro semanal, que é feito sempre com muito carinho para todos vocês. Vamos orar, aproveitando as vibrações suaves e espiritualizadas de Chico Xavier. Oremos. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Nesse longo percurso, para sabermos como é a reforma íntima, nós temos algo muito importante: o conhecer-se pela dor. A dor é o grande e abençoado remédio, reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus,
é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Estes conceitos belíssimos são de Clarencio, o espírito guia de André Luiz, e que assim se expressa no livro Entre a Terra e o Céu. Ele nos ensina claramente o verdadeiro papel da dor, o quanto ela pode nos ajudar a modificar os pensamentos para melhor, quando bem aproveitada. Quando falamos de reforma íntima, não podemos esquecer que a dor é instrumento de retificação. Ela nos induz ao autoconhecimento e à renovação. À luz do Espiritismo, não vemos a dor como castigo ou punição, mas como instrumento de evolução, de aprendizado. Através dela, modificamos as mazelas que trazemos de vidas passadas ou desta própria existência. De forma didática, a dor nos faz valorizar os minutos de experiência da Terra, abrindo novos campos de aprimoramento e de progresso. Não há dúvida de que os processos de sofrimento, nas suas mais variadas formas, provocam na nossa alma o despertar da consciência e a ampliação do nosso grau de sensibilidade para percebermos os aspectos edificantes que o coração, nas suas manifestações mais nobres, pode realizar. É na dor que nós vemos quanto o ser humano é forte. Como é verdadeira a ponderação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma: todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem, pouco a pouco, à causa dos males que os afligem. E verão se as mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Essa observação está no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos. E como a dor modifica. Hoje em dia, há um fato que chama a atenção dos pesquisadores da experiência de quase-morte, a EQM. As pessoas que estiveram clinicamente mortas por alguns minutos e guardam lembranças das experiências que tiveram durante esse período, ao voltarem a viver após ressuscitação, transformam completamente as suas existências. Elas não têm mais atração pelas coisas materiais e passam a dedicar-se às tarefas de amor ao próximo. A EQM fez com que essas pessoas, os experientes, se voltassem para os seus verdadeiros interesses espirituais. Mesmo não tendo passado por uma EQM, muitos doentes, durante o tratamento médico, são levados naturalmente a meditar sobre as origens e os motivos da doença,
questionando sobre o verdadeiro sentido da vida. O que estamos fazendo aqui? Qual a finalidade de vida na Terra? Quem passa por um período de tratamento valoriza mais esse bem precioso que é a saúde. E mesmo por autodefesa, toma certos cuidados, como mudar hábitos nocivos, transformar condutas desastrosas, a fim de se livrar da recaída, para não mais repetir essas experiências desagradáveis. O que seria de nós, humanos, se o leito de dor não nos livrasse do orgulho desmedido, do egoísmo feroz? Nessas ocasiões em que adoecemos, muitas vezes somos obrigados a permanecer imóveis num leito, semiconscientes, ou em estado desesperador, com dores dilacerantes e por vários dias. Como é bom, nesses casos, nesse estado, recebermos o alívio confortador de um coração fraterno que cuida de nós, que nos visita. Como somos agradecidos àqueles que são solidários conosco no nosso sofrimento. Damos valor aos mínimos gestos de carinho, aos que antes não tinham significado nenhum para nós. Conforme recebemos, também queremos proporcionar aos outros o mesmo alívio, o mesmo bálsamo. Amplia-se assim a nossa sensibilidade ao sofrimento do próximo, além do fortalecimento da fé na bondade do Criador e na dos próprios corações humanos, passamos a confiar mais. Quantos não descobrem dentro de si os valores eternos do espírito após terem sofrido longos períodos de tratamento ou perdas irreparáveis de entes queridos? Quantos ainda não passam a valorizar as coisas simples da vida após padecerem dores morais? Ou então padecerem desilusões de caráter afetivo ou dificuldades materiais? Quantas criaturas não se transformam radicalmente depois de uma grave enfermidade, voltando-se para a prática da caridade e do amor ao próximo? Sem dúvida, neste mundo em que ainda impera o egoísmo, depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino. A dor, portanto, é um excelente método de reforma íntima, de reforma interior. Por isso, é preciso aprender a sofrer. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra bem e mal sofrer, indicando que nós podemos crescer muito se soubermos sofrer bem, se soubermos sofrer com resignação. Que possamos ter em nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre por excelência, a nos guiar por esse caminho de evolução espiritual. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas.
Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você tem aí os meios de se comunicar conosco. Para saber mais sobre a Folha Espírita, o nosso jornal mensal e também os livros. Comunique-se conosco. Saiba mais sobre a Folha Espírita Editora. Temos agora um momento doutrinário com o nosso Maiter. Vamos assistir. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos. Hoje, dentro do quadro Momento Doutrinário, trouxemos para meditação as palavras do Espírito André Luiz, contidas no livro Vozes do Grande Além, lição 32, Psicofonia do querido Chico Xavier. Diante das perturbações e das lágrimas que nos visitam cada noite o santuário de socorro espiritual, lembraremos o velho apólogo, dezenas de vezes repetido na crônica de vários países do mundo e que, por pertencer à alma do povo, é também uma pérola da filosofia a enriquecer-nos os corações. Certo cavalheiro que possuía 3 amigos foi convocado a comparecer no fórum, de modo a oferecer solução imediata aos problemas e enigmas que lhe manchavam a vida, porquanto já se achava na iminência de terrível condenação. Em meio das dificuldades de que se via objeto, procurou seus 3 benfeitores, suplicando-lhes proteção e conselho. Arrogante, replicou-lhe o primeiro: mas não posso fazer por ti que obter-te uma roupa nova para que compareças dignamente diante do juiz. Muito preocupado, disse-lhe o segundo: não obstante devotar-te a mais profunda estima, posso apenas fortalecer-te e acompanhar-te até a porta do tribunal. O terceiro, porém, afirmou-lhe humilde: irei contigo e falarei por ti. E esse último, estendendo-lhe os braços, amparou-o em todos os lances da luta e falou com tanta segurança e com tanta eloquência em benefício dele, diante da justiça, que o mísero suspeito foi absolvido com a aprovação dos próprios acusadores que lhe observavam o processo. Neste símbolo, temos a nossa própria história à frente da morte. Todos nós, diante do sepulcro, somos chamados a exame na contabilidade divina e todos recorremos àqueles que nos protegem. O primeiro amigo, o doador de trajes novos, é o dinheiro que nos garante as exéquias. O segundo, aquele que nos acompanha até a porta do tribunal, é o mundo representado na pessoa dos nossos parentes ou na presença das nossas afeições mais queridas, que compungidamente nos seguem até a beira da sepultura. O terceiro, contudo, é o bem que praticamos, a transformar-se em gênio tutelar de nossos destinos e que, falando em nós e por nós, diante da justiça, consegue angariar-nos mais amplas oportunidades de serviço, quando não nos conquista a plena liberação do Espírito para a vida eterna. Atendamos assim ao bem onde estivermos, agora, hoje, amanhã e sempre, na certeza de que o bem que realizamos é a única luz do caminho infinito e que jamais se apagará. Abraços fraternos a todos, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. A nossa professora Sandra Marinho nos traz excelente orientação
na reforma íntima. Vamos ouvi-la. Queridos amigos, queridas amigas, vamos falar hoje sobre felicidade. Segundo nos fala André Luiz no livro Sinal Verde, em matéria de felicidade convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quer dizer, a pessoa feliz é resultado daquilo que ama. Ou seja, ela ama a felicidade, cultiva e vê nas situações da vida motivos para ser feliz. Parece simples, e é simples, mas na prática não é o que acontece naturalmente. Complicamos muito o caminho para a felicidade. Um primeiro aspecto a se analisar, uma pessoa que não se aceita, como é que consegue ser feliz? Com certeza é muito difícil, pois ela nem consegue vislumbrar o que é ser feliz, visto que não se gosta, não se aceita. É muito triste esse sentimento de si próprio. O melhor é nos aceitar tais como somos, pois todos nós possuímos as mesmas oportunidades de crescimento e conquista. Temos o discernimento, temos as pessoas que nos cercam, cada qual tem suas qualidades próprias e também os seus defeitos. Quem não os tem? Quando cultivamos a autocompaixão, permanecendo grande parte do tempo com pena ou raiva de nós, não percebemos os outros e nem o nosso potencial de realização. Entretanto, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Isso quem nos diz é André Luiz. Alguém que está nos assistindo pode estar pensando, não sei não se isto é verdade, porque conheço fulano, fulana que parece esbanjar felicidade pelos poros, mas está pouco aí com o bem-estar ou com a felicidade dos outros. Sim, nos diz o autor, André Luiz, a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Deste modo, amigos e amigas, podemos afirmar que a felicidade é um estado de consciência, é estar quite com ela, consciência, o que significa agir com responsabilidade perante a nós mesmos e principalmente para com o nosso próximo. Alguém consegue ser de fato feliz, por exemplo, sabendo ter abandonado a mulher ou o marido com os filhos sem dar a menor retaguarda? Ou sabendo que virou as costas para o amigo só porque ele estava em péssimas condições financeiras e temia de ter que emprestar dinheiro a ele? Por ter deixado sob a responsabilidade total dos irmãos o pai ou a mãe doente? São inúmeras as nossas vivências que podem estar martelando em nossas consciências, nos fazendo infelizes. Podemos estar rodeados de ouro e pedras preciosas, podemos estar lindos e ter sucesso profissional, podemos ter filhos sadios e perfeitos, enfim, todos os motivos de felicidade. Mas não conseguimos ser felizes se a consciência está lá a nos lembrar das responsabilidades abandonadas. Neste sentido, André Luiz nos aconselha, se você aspira ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Certamente, a avaliação recomendada pelo autor de fazermos uma autoavaliação vai depender da nossa humildade para surtir o efeito desejável, que é ser feliz. E é aí que se encontra um grande vilão, que está sempre a postos quando o assunto é reconhecimento dos próprios erros
e correr para corrigi-los. Quem é? O orgulho, o qual nos leva a encontrar argumentos perfeitamente defensáveis num tribunal, se a este precisássemos recorrer, para manter a nossa razão, ou desculpas para não alterar a situação que nos impede a felicidade. Aí a nossa intenção de consertar a situação que nos tolhe de ser feliz vai por água abaixo. O orgulho nos impede de praticar o amor, que é a força da vida, e de trabalhar pelo bem comum e alcançar deste modo a almejada felicidade. Pensemos sobre até que ponto não estamos deixando de ser felizes porque insistimos em alimentar o orgulho exterminador da boa vontade para com os nossos iguais na grande família da humanidade. Arremata André Luiz: se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. E eu encerro com o refrão daquela música popular: ninguém é feliz sozinho. Até o próximo encontro. O Portal de Luz de hoje chegou ao fim. Tivemos muitas alegrias neste convívio com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.